CBDI 2022. Gostaria de pedir para que todos ficassem de pé para a execução do hino nacional do Brasil. Obrigado e boa competição a todos. Filho do Ipiranga, imagens clássicas, de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, então a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos olhos intenso raio vívido, de amor e de esperança permanece, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Primeira Copa de Atletismo Down, né? Especificamente para eles, e esperamos realmente seja a primeira de muitas, né? Tivemos a ideia de fazer um torneio, um evento direcionado a eles, né? Os Downs têm tido muita abertura hoje em dia, mas com relação ao atletismo não existem tantos eventos ainda, né? Então a CBDI se propôs a tentar fazer o evento e fizemos o evento, e esperamos realmente a partir de agora que seja o primeiro de muitos outros que virão aí. Eu ia perguntar por que somente para Down, você já acabou de explicar. O Down não é paralímpico, nós estamos tentando aí há anos incluir o Down no circuito paralímpico, né? Então existem poucos eventos para os Downs. A maioria dos nossos eventos são para DI. A CBDI tem feito eventos junto, né, o DI e o Down. E dessa vez eles vão fazer um específico para o Down, né, dar mais oportunidade para eles. Tem alguns países da Europa querendo inserir o Down no Paralímpico? É uma disputa aí com o IPC, com a Virtus, né, que é a Federação Internacional, de incluir o Down, tentar incluir o Down na próxima Paralimpíada. Achamos que vai ser difícil ainda, mas existe um movimento sim, tanto no Brasil quanto nas Américas, na Europa, para a inclusão dos Downs nas Paralimpíadas, com certeza. Você tem os números dessa Copa? Essa Copa nós tivemos aproximadamente, entre técnicos e atletas, 120 pessoas, mais ou menos, tá? E nove equipes. 9 equipes de 3 estados. Pela tua visão, a adesão deve aumentar? A adesão deve aumentar. Acho que por ter sido a primeira Copa, a adesão foi boa, né? Com todas as dificuldades que as equipes vêm enfrentando. Teve equipes que vieram de fora, de Betim, Minas, né, não é perto, Paraná, né? Eu acho que a adesão para o ano que vem vai aumentar consideravelmente, com certeza. Wilson, encerrou-se o ano, deixa uma mensagem aí para os atletas. Encerramos o ano na CBDI, esperamos o ano que vem contarmos com todos novamente, né?
Estaremos publicando nosso calendário dentro em breve, alguns dias. Esperamos que todas as equipes possam novamente participar dos nossos eventos. E a CBDI deseja um Feliz Natal, um bom ano, com muita paz, saúde e prosperidade para todos.
quem? João Vitor Pedra. Ele é craque. Ah, sim, com certeza. Ele está na Seleção Brasileira de Futsal, Down. E também? E também no atletismo. Também está correndo. Hoje ele veio participar da Copa Down de atletismo. Como é que foi para vocês participarem dessa Copa? Ah, muito importante. Todo esporte faz bem, né? E toda atividade para ele só tem a ganhar. E nós pais também, consequentemente. A senhora estava me contando que ele gosta de futebol e quer correr também agora. Isso, ele gosta de futebol muito, é excelente jogador. E o atletismo é justamente para também ajudar, né? Ganhar mais força, mais agilidade. Então o atletismo também veio para colaborar nessa parte. Ele está começando no atletismo. Isso, hoje foi a primeira competição dele. Aí ele está começando, ficou numa posição de 12º, mas eu tenho certeza que ele é dedicado, ele vai conseguir chegar aí numa posição boa, entre os 3 primeiros, espero. Ele está gostando? Adorando. Graças a Deus, tudo quanto é esporte, ele se interessa, e quando ele gosta, principalmente, aí ele se dedica muito. Ele compete pela JR desde quando? Desde maio de 2022. E ele é atleta desde quando? Nós estamos em dezembro, outubro, antes veio setembro, acredito que em setembro ele entrou na seleção. Maio, junho, julho, agosto. É isso, em setembro ele entrou na seleção. Mas ele sempre praticou esporte ou só agora? Sim, ele desde uns 6 anos de idade que ele joga futebol. Só que ele sempre participou de escolinhas assim normais, né? De crianças normais, não eram especiais. Aí ele sempre jogou bola. Agora, o acompanhamento que a senhora faz do rendimento dele, da evolução intelectual, física, enfim, o que o esporte representa nesse caso? Eu acho que representa tudo, porque isso trabalha o desenvolvimento mental, motor e a socialização também, né? Acho que essa é uma parte muito importante. E é isso, acho que em todos os sentidos o futebol é fundamental. O trabalho que a JR desenvolve é muito importante. Nossa, eu não tenho nem palavras para dizer o que a JR fez assim nas nossas vidas, né? Porque se ele está bem, a gente consequentemente fica bem. Eles têm um trabalho maravilhoso, super atencioso, procura tirar o melhor de todos eles, de incentivo. Eu só tenho a agradecer e parabenizar todos da JR. Agora, o que representa o trabalho da CBDI, inserindo eles no esporte, o que representa para vocês em particular? Eu repito todas as palavras em relação ao que eu falei da JR, né? Eles trouxeram assim primeiro uma visibilidade de várias coisas que vocês oferecem e isso traz várias, posso dizer, evolução, né? Ele evolui em todas as áreas de socialização, de física, de intelectual, enfim, em todas as áreas eu acho que vem só a agregar e a trazer coisas boas, né? A somar, isso. Ok. Agora, olhando para ele, a senhora acha que que nota a senhora acha que ele merece? Ah, que nota ele merece? Ele merece 10 sempre. Esse aqui merece obrigado, 10 mãe. Sempre, né, filho? Fala aí. O que foi? O que você fala para ela? Obrigado, mãe. Ah, de nada, meu amor.
Nós participamos de competições como jogos escolares, todas as competições envolvendo atletas com deficiências que contemplam a deficiência que nós temos, nós trazemos. Como esse ano tivemos poucas competições para síndrome de Down, a gente trouxe uns que não têm idade para o escolar. Então é a primeira vez que a gente participa da Copa do Brasil, específico para síndrome de Down, é a primeira vez. Nos eventos da CBDI não é a primeira? Então, da CBDI, eu acredito que seja a primeira também. Pensando nos jogos escolares, se a CBDI participa, a gente faz os jogos escolares, Paralimpíada escolar, e específico da CBDI, essa é a nossa primeira participação. Quantos atletas? Nós tivemos 6 inscrições, mas devido a alguns problemas particulares, nós conseguimos trazer somente 3. E como é que está sendo o rendimento deles, na sua visão? Então, no nosso planejamento está dentro do plano, né? Principalmente um atleta, o Johnny, então ele ficou entre os 5 em todas as provas que ele fez, inclusive 2 ele medalhou, né? Ficou em terceiro no 400 metros e acredito que, pelo que eu percebi, foi primeiro no 800, então ele está entre os primeiros nessas 2 provas aí. Eu particularmente, eu acho que eles estarem participando exclusivamente com alunos com síndrome de Down é muito importante também, mas eu acredito que fazer essa contemplação de todos na mesma prova, na mesma competição seria interessante, deles terem o contato com um portador de deficiência física, uma pessoa com deficiência física, uma outra deficiência intelectual além da síndrome de Down. Eu acho que contemplar todas as deficiências na mesma competição, acho que é muito interessante. É um processo de inclusão importante. Eu acho que sim, porque amplia, né, até mesmo para os pais entenderem as possibilidades, as pessoas que não conhecem o esporte para pessoa com deficiência não tem essa dimensão do tamanho que é, né? Pensando aí síndrome de Down, deficiente físico, até mesmo a criança com deficiência visual, eu acho que essa junção é interessante para eles entenderem as possibilidades, né? A síndrome de Down, ela possui graus de deficiência? Não, pensando no esporte, ela entra como síndrome de Down classe T21, né, no escolar. Então, todos que comprovem a síndrome de Down mediante ao exame, né, que é o cariótipo, ele entra como síndrome de Down, que é T21, independente do aluno ter um pouco mais de, vamos dizer assim, consciência corporal ou não, né? Então ele é síndrome de Down, ele entra com síndrome de Down, independente como que eu posso especificar. Então tem aquele aluno que ele tem mais facilidade de compreensão e menos dificuldade, mais dificuldade. Então, independente dessa dificuldade ou não, eles participam junto. Pensando no deficiente intelectual, eu acredito que essa diferença física entre um e o outro vai muito do estímulo que ele recebe. Então, de repente, a gente tem um aluno com 12 anos que teve uma educação física efetiva lá no começo, dos 7 anos em diante, e tem um com 12 anos com a mesma deficiência que começou a praticar o esporte com 10, 11 ou até mesmo os 12 anos. Então, quanto antes o estímulo, eu acredito que melhora o desenvolvimento desse aluno. Essa maturidade atlética é importante. É importante, porque quanto mais mais cedo você começa, quando chegar num nível ali de uns 16 para 17 anos, você vai estar melhor, teoricamente, do que aquele que começou mais tarde, né? Professor, vocês representam Santana do Parnaíba, é uma entidade ou a prefeitura especificamente? Nosso projeto ele é um projeto vinculado à educação, né? A prefeitura, especificamente a Secretaria da Educação. Então lá nesse projeto nós contemplamos os alunos da rede municipal que tenha deficiência. Então a idade de 6 a 18 anos a gente contempla os alunos da rede. Aqueles que os pais têm tempo para estar levando e disponibilidade a gente aceita no projeto, que é inicialmente com um propósito de socialização, e se o aluno socializando ali, ele começa a se desenvolver de uma forma, que a gente falou agora, de uma forma boa, a nível de competição, a gente começa a trabalhar ele com competição. Então depende da resposta do aluno, nós vamos direcioná-lo para competir ou somente para socializar e participar de alguns eventos, digamos, festivos, sem compromisso de rendimento. Existe um percentual que a gente possa dizer que Santana do Parnaíba tem com pessoas com deficiência, por exemplo? Eu visitando os colégios, eu posso dizer que
em números, sem assim, para não ser muito, para não errar, é uma média ali de pelo menos uns de 4 a 5 alunos por escola na rede que tenha algum tipo de deficiência. Eu estou falando um número assim até baixo, podemos dizer, para não errar no número exato, mas é a média ali de 5 a 10 alunos por escola que tenha deficiência. E como que é a adesão da população ao trabalho de vocês? Então, muitas vezes a gente se depara com a questão de horários, né? Que de repente o pai não consegue estar levando ele no horário do treino devido ao trabalho, ou muitas vezes o aluno ele tem diferentes tarefas, né? Diferentes terapias que muitas vezes não consegue ter tempo para estar indo ao treino. Mas os pais que a gente apresenta o trabalho e iniciam, dificilmente saem do trabalho, do projeto, continuam, eles sempre dão continuidade. Então é uma coisa mais a longo prazo aí. A gente vê que vocês têm um apoio lá do poder público e com relação, de forma geral, a sociedade, como é que é esse apoio a vocês? Então, a sociedade, a gente percebe que o próprio o paradesporto, eu acredito que ele precisa ser um pouco mais divulgado, porque a gente tem muitas pessoas que moram no mesmo bairro onde tem o projeto e às vezes não sabe que o projeto existe. Às vezes tem pessoas que têm um filho com deficiência, mas não tem noção que o filho pode exercer algumas atividades físicas, né? Praticar alguns esportes. Então eu acho que a falta de divulgação eu acho que vem atrapalhando muito a questão do esporte e das oportunidades. Então acho que esse é um que a gente depara muito, não só em Santana de Parnaíba, mas eu acho que no Brasil e talvez até no mundo, essa questão de divulgar o esporte, o paradesporto, divulgar o que o aluno com deficiência ele pode fazer, seja deficiência física, intelectual ou visual. Então às vezes a pessoa acha que ele não é capaz de fazer uma corrida, ele acha que não tem outro esporte além do futebol. Então muita gente tem essa visão. Acredito que esse é o grande fator que nos prejudica em relação à divulgação do trabalho. Qual a importância de um evento como esse, dessa competição, para o trabalho de vocês? Eu acho que esse evento ele só contempla, né, o que a gente vem fazendo durante o ano, né, dando oportunidade dos alunos estarem aqui vivenciando, dando oportunidade dos alunos entenderem todo o processo, e até para nós mesmos, professores e treinadores, mensurar, né, quanto que o aluno fez, por exemplo, um salto hoje pela primeira vez. Partindo daí a gente começa a planejar a melhora dele no salto. Então só fortalece e favorece aquele que vem aqui e consegue participar. Tua visão com relação ao trabalho da CBDI, incluindo essas pessoas na área esportiva? Então, eu acho que isso é muito importante, né? A divulgação também, eu acredito que precisa também ser um pouco mais efetiva na questão das pessoas e em relação, de modo geral, o que eu vejo e que eu percebo, muita gente às vezes não participa porque não sabe, né, que está acontecendo, ou não tem muito acesso às mídias, né, e talvez assim até um custo, né, de repente uma competição que tem um custo um pouco mais alto para o cara estar vindo, se for o caso, às vezes o cara não participa por conta de não ter recurso para estar participando, né, dependendo da competição. Então acho que isso a gente também às vezes depara nessa situação, né.
para a senhora estar participando, vendo seu filho participar dessa competição? Então, o Johnny está na PESP, né, desde 2017. E assim, é um projeto muito bacana, né? Que o professor desenvolveu. E até uma história interessante, que o Johnny, no dia que o professor, que ele já foi professor dele no colégio de educação física, e no dia que ele ia começar tinha inscrito ele em futebol. No dia que ele ia começar no futebol, aí o professor entrou em contato comigo, que o professor da escola que ele estudava, de educação física, falou que ele saltava muito bem, que ele fazia as atividades muito bem de educação física lá. E aí foi quando eu entrei com ele lá com o projeto do professor Renato. E assim, é uma grandiosidade que não tem tamanho. Assim, desde 2017 que ele compete, né, que eu já falei, mas assim, vem competindo, já competiu várias vezes aqui. O ano passado ele veio aqui, ganhou o primeiro, segundo e terceiro. E assim, eu que levo ele, né, para os treinos todos os dias. 5 dias na semana, né? Eu levo ele para o treino. E assim, mas é uma grandiosidade desse projeto com os atletas com síndrome de Down e todas outras deficiências que não tem tamanho. É muito gratificante. E eu incentivo assim horrores, que tem horas que parece que eu que sou a doida, não sei assim, sabe assim? Porque eu incentivo muito, 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 muito assim. Faço tudo. Quando não tem treino lá no projeto, ele treina em casa todos os dias também. E assim, mas é uma grandiosidade do projeto que não tem explicação. Muito bom. A senhora acha que para outras pessoas que assim, né, que sobre o projeto, vou falando, aí os pais se interessam, aí vai lá procurar o professor, e assim, é uma coisa assim muito espetacular, fantástica. E assim, tinha 6 atletas para vir, só que como teve uns problemas particulares com os outros, não deu para vir. Aí veio 3. Veio o Johnny, mais uma mocinha e o outro rapazinho. A senhora acha que o pessoal tem aderido a esse projeto em Santana, ou o pessoal ainda precisa de mais gente? Então, assim, lá em Santana, assim, parece que você fica aqui sem muita divulgação, né? Porque, assim, o pessoal vê, aí você fala assim, às vezes você fala, mas fulano vai competir. Aí o pessoal fica meio assim, sabe? Meio que tipo, mas o que é? Mas eu falo muito, mas assim, realmente dentro de Santana, do município, tem conhecimento, mas assim, não tanto como já deveria ter, porque está de 2017, né? Mais divulgação. E assim, mas vai acontecendo, o professor vai fazendo e vai acontecendo, e o pessoal vai tomando conhecimento. Esse ano já tem um monte de atleta que já entrou esse ano, né? Nesse ano agora, que vai se encerrando, mas assim, pouco divulgação lá no Santana de Parnaíba, mas assim, já se divulgar mais, assim, bastante, para ver, né? Mas tá indo, mas vai, tudo vai. A senhora acha que o esporte está sendo muito importante para a evolução dele intelectualmente? Não, o esporte pro Johnny foi assim uma coisa que caiu mesmo uma maravilha para a vida dele, né? Até para mim também, né? Assim, como eu assim, não treino junto com ele, mas incentivo muito, assim, eu acho que eu falei assim, eu acho que eu não sou normal não, porque eu incentivo porque eu incentivo demais, assim, eu vou atrás, eu busco, eu não perco nada, tudo eu tô atrás, então, mas o esporte para ele não tem coisa mais maravilhosa do mundo. Agora, a competição também é importante. Sim, as competições que tem, que vai tendo ao longo do projeto, é muito, muito espetacular, muito bom, não tem palavras. A gente vê que ele ganha bastante, ele se destaca, mas ele já chegou a perder. Como é que você trabalha essa questão do ganhar ou perder com ele? Não, a questão de perder ou ganhar, eu trabalho bem, não fico, sabe, se lamentando, porque não ganhou hoje, eu vou... Não, ele fica, é normal, ele não questiona nada, assim. Aí a gente conversa com ele faz as provas, tudo, mas assim, mas perder, não ganhar, mas assim, mas é conversado, ele não tem problema não, assim, de ficar amuado, assim, triste por causa que não ganhou a medalha hoje, não, ele fica bem. Tanto ele quanto a senhora são felizes. Sim, e eu sou feliz. Ganhando ou perdendo o dia que não deu para ganhar, eu continuo a mesma coisa, mesmo jeito, feliz e alegre, mesmo jeito com ele. Não tem nada que ficar triste porque não ganhou hoje ou
Ah, não, vai ganhar daqui, vamos de novo. É que assim, né, tudo que você está fazendo, atleta, você tem que, né? Ah, não aconteceu hoje, é que nem você vê tudo por aí afora, né? Não aconteceu hoje, mas chega uma hora que vai acontecer. E assim, e aí ele começou a competir aqui e foi se destacando, né? Ao longo desses anos que ele está na PESP, de 6 anos que ele está na PESP, né? Então ele foi se destacando. E é tudo de bom e não tem coisa melhor para ele na vida dele. Assim, né? Além de primeiro Deus, né, no lugar e depois o esporte dele. E eu faço, enquanto vida eu tiver, eu tô junto com ele para tudo. Vou até o fim do mundo com ele para fazer por ele. Aconteceu um milagre, ela saiu andando.
Não,